Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Senhor Deus, Filho de Deus Pai, tende piedade de nós que tirais pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo Salvador, com o Espírito Santo, da glória de Deus Pai, a Santíssima Trindade, temos glória para sempre. Amém. Oremos. Ó Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade, o Espírito santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Provérbios. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi constituída, desde os princípios, antes das origens da terra. Fui gerado quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas, fui gerado. Ele ainda não havia feito as terras, os campos, e nem os primeiros vestígios de terra no mundo. Quando preparava os céus, ali eu estava. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando confirmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava o mar, seus limites, de modo que as águas nunca ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra,
Eu estava a seu lado, como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande nosso nome por todo o universo. Contemplando esses céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande nome por todo o universo. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância. A constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse, o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, eu gostaria de iniciar esse momento da homilia, saudando também aos irmãos e irmãs que nos acompanham à distância pela Web TV São Paulo Apóstolo. Essa Santa Missa está sendo transmitida ao vivo, por isso envio a minha saudação particular a todos os irmãos e irmãs que neste momento não podem se fazer presentes aqui nessa nossa comunidade eclesial de São José e mesmo à distância rezam conosco, participando desta celebração da Eucaristia. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, já dentro da segunda parte do tempo comum da liturgia da Igreja, a Igreja ela nos propõe celebrar
esta solenidade da Santíssima Trindade. Poderíamos dizer que a solenidade de hoje, nos preparando para viver essa experiência do tempo comum, da liturgia, ela sintetiza para nós tudo aquilo que de forma tão intensa nós vivemos, experimentamos e celebramos ao longo dos 50 dias do tempo litúrgico da Páscoa, da ressurreição do Senhor Jesus, que foi concluído no domingo passado, quando nós solenemente celebramos o derramamento do Espírito Santo de Deus, dando início assim ao tempo da igreja, tempo que vivemos ainda hoje, nessa firme esperança de que o Senhor Jesus ele virá uma segunda vez, e quando ele vier, ele estabelecerá para nós e sobre nós o seu juízo, planificando assim o desígnio salvífico de Deus para toda a humanidade. Hoje, ao celebrarmos esta solenidade da Santíssima Trindade, nós celebramos mais uma vez essa bondade de um Deus que quis transformar a nossa história humana, não numa história meramente humana, mas quis transformá-la numa história de salvação. E essa salvação, Deus, ele revelou para a nossa humanidade marcada pela fragilidade, por vezes pelo pecado, ao se revelar na nossa história como um Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. No que consiste, meus irmãos e minhas irmãs, o dogma ou a fé num Deus que é triuno? O mistério da Santíssima Trindade, ou o dogma da Santíssima Trindade, ele é a revelação de fé de que o nosso Deus, ele é uma unidade substancial, mas que se revela em três pessoas realmente distintas: Pai e Filho e Espírito Santo. Nesse ano litúrgico C, da liturgia da igreja, a palavra de Deus dessa solenidade da Santíssima Trindade, ela nos revela o mistério do Deus que é uno e trino, como um mistério relacional, como um Deus que constantemente se relaciona entre si, mas que também quer se revelar conosco, ou para nós. No texto da primeira leitura tirado do livro dos Provérbios, o escritor sagrado, de forma profundamente encantadora, ele recorda o ato da criação de Deus. Deus que por amor, Deus que no amor tem o poder de ser o princípio de tudo aquilo que fora criado. É muito belo quando o escritor sagrado, ele narra a criação de todas as coisas, mostrando assim a onipotência do Deus que é Pai, Criador de tudo aquilo que existe. É só Deus que tem o poder de ser o princípio de todas as coisas a partir do nada. E Deus, ele ainda é revelado no texto da primeira leitura como um artífice, como alguém que numa incomensurável criatividade faz com que todas as coisas criadas comecem a existir como um reflexo da sua própria beleza. Deus
é belo. É belo a forma com a qual Deus ele cria todas as coisas. E de fato, em todas as obras da criação, se torna visível a beleza daquele que é o artífice de tudo aquilo que existe. Porém, o texto da primeira leitura, que faz parte da literatura sapiencial das Sagradas Escrituras, ele faz questão de ressaltar o papel irrefutável da sabedoria de Deus ao criar todas as coisas. A sabedoria, ela é a companheira do Criador. A sabedoria é como que o mestre de obras do Criador. O Criador, ele não cria absolutamente nada sem a presença e sem o auxílio da sabedoria. E que sabedoria é esta? Assim como nos afirma o apóstolo Paulo, a sabedoria é o próprio Cristo. Foi por Ele, nele e para Ele, que todas as coisas elas foram criadas pelo Pai. Por isso, o Filho, ele pré-existe antes da própria criação. E o Filho, ele auxilia o Pai, mesmo ainda não tendo se revelado tudo aquilo que existe, em toda a obra criadora. Já o texto da segunda leitura, ele nos faz recordar palavras de um grande santo doutor da igreja sobre o mistério da Santíssima Trindade, Santo Agostinho, que ao recordar todo o mistério relacional existente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Agostinho, ele afirma que o Pai, ele é o amado, o Filho, ele é o amante, e o Espírito Santo, ele é o amor que expira do relacionamento entre o Pai e o Filho. E é isso que o apóstolo Paulo, ele afirma no texto da segunda leitura, quando depois de recordar o mistério pascal de Cristo Jesus nosso Senhor, Paulo, ele faz questão de dizer que hoje, neste tempo da igreja, é o Espírito, amor expirado pelo ressuscitado, que sustenta, que fortalece, que então ilumina e faz com que a igreja se torne participante do mistério relacional do próprio Deus. O Espírito, no texto bíblico do Evangelho de São João, ele nos é apresentado ainda numa segunda faceta. No discurso de Jesus para com os seus discípulos, Jesus ele afirma que o Espírito, ele é o Espírito da verdade, que o Espírito é aquele que nos conduz à verdade, que é o Espírito que nos faz compreender toda a verdade. E é esse mesmo Espírito, meus irmãos e minhas irmãs, que nos dá a possibilidade no aqui e no agora da nossa história, marcada pela fragilidade da nossa condição humana, de nos tornarmos participantes do mistério de Deus. De fato, meus irmãos e minhas irmãs, celebrar a solenidade da Santíssima Trindade é para a igreja uma grande expressão de louvor e, sobretudo, uma grande expressão do apelo contemplativo que Deus faz para a nossa humanidade ao se revelar na nossa história como um Deus relacional que quer que todos nós também nos insiramos neste mesmo mistério relacional. E Deus, ele nos possibilita participar da sua vida inteira
por meio da graça do sacramento do batismo. Ao sermos batizados, nós somos inseridos no mistério de Deus, porque somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E de fato, a gente vive de forma antecipada a graça que um dia será plenificada na nossa vida, quando formos salvos pelo Deus que é Trindade Santa, na medida em que, ao nos relacionarmos dentro do corpo da igreja, nós procuramos refletir com a nossa vida, com a nossa atitude, na medida em que nos abrimos ao mistério do Deus triuno, esta mesma comunhão existente entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Um grande bispo da igreja desses tempos contemporâneos, ao escrever certa vez um livro que é muito estudado ainda hoje, quando nós estudamos a eclesiologia, que é então a corrente, ou vamos dizer assim, a parte da teologia que estuda o mistério da igreja. Ele dizia que a igreja, ela é um ícone da Trindade Santa. Ou seja, assim como Deus, ele é um mistério de comunhão, a igreja, ela é cada vez mais fiel ao seu Senhor, quando ela tem pautada na sua conduta, no seu anúncio evangelizador, na sua submissão ao seu Senhor, esse mesmo mistério de comunhão. A igreja, ela é um ícone da Trindade Santa. E de fato, meus irmãos e minhas irmãs, a gente compreende, a gente se abre plenamente ao mistério de Deus e percorre o caminho que nos conduz um dia à contemplação do mistério do Deus que é triuno, na medida em que, com a nossa vida e com a nossa existência cristã, nós procuramos cultivar em todas as nossas atitudes a primazia da comunhão. A primazia da comunhão. Toda e qualquer divisão dentro e fora da igreja é sempre uma visibilização do poder do mal. O demônio ou o diabo é aquele que divide. Deus, no seu amor e no seu mistério, é aquele que nos une numa unidade tão profunda que nós nem utilizamos o termo unidade, mas utilizamos o termo comunhão. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, de fato, cada vez mais nos esforçar para que sejamos na nossa comunidade, de forma muito concreta, aquilo que Deus quer que nós sejamos. A Trindade Santa, ela é a comunhão plena, ela é a comunhão perfeita. E a igreja, ela é chamada a ser no mundo um ícone da Santíssima Trindade. Nos esforcemos, meus irmãos e minhas irmãs, para comungarmos constantemente com o mistério de Deus. E na medida em que nós buscamos comungar com o mistério de Deus, nos esforcemos, meus irmãos e minhas irmãs, para comungarmos cada vez mais entre nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai, está
assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos ao Senhor nosso Deus as preces da nossa comunidade reunida no seu amor. A cada evocação, a resposta será: Trindade Santa, ouvi-nos e santificai-nos. Trindade Santa, ouvi-nos e santificai-nos. Pai Santo, iluminai o Santo Padre e o clero, para que na força do Espírito Santo nos indique o reto uso dos bens terrenos e assim vivamos atentos aos bens do céu, nós os rogamos. Trindade Santa, ouvi-nos e santificai-nos. Pai de amor, alimentai vossa Igreja com vossa sabedoria e verdade eterna, e ela, sendo fiel à sua vocação, anuncie com ardor missionário o Evangelho da vida, nós vos rogamos. Trindade Santa, ouvi-nos e santificai-nos. Pai Celeste, fortalecei nossa comunidade na palavra de Cristo, para que ela renasça na vida nova de vosso Espírito Santo, nós vos rogamos. Trindade Santa, ouvi-nos e santificai-nos. Pai de misericórdia, inspirai os cristãos na defesa da vida, da dignidade dos pobres, e que eles saibam se opor às práticas opressoras que atentam contra a verdade de Cristo, nós vos rogamos. Trindade Santa, ouvi-nos e santificai-nos. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, seu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso nome, santificai as oferendas de vossos servos e servas, fazendo de nós uma oferenda eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Com vosso Filho único e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor, não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. E proclamando que sois o Deus eterno e verdadeiro, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, conceder-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Luiz Henrique e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles os oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas,
a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio conselheiro. Por ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos: Pai nosso, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou
Oremos. Possa valer no Senhor nosso Deus a comunhão no vosso sacramento, ao proclamarmos nossa fé na Trindade eterna e santa e na sua indivisível unidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos compromissos importantes esse mês com 2 padroeiros da nossa paróquia, que é o Sagrado Coração de Jesus e São Paulo Apóstolo, que é o padroeiro da nossa paróquia. Então, nós temos compromisso de participar lá com nossos irmãos. Eles vão fazer tríduo com missa, igual foi feito aqui na São José, nas casas dos nossos paroquianos. Só que eu vou dizer, o primeiro dia do tríduo, porque aí você vai no primeiro dia, você vai ficar sabendo os outros 2 dias. E nós temos o cartaz de todas as 2 festas, estão ali no nosso mural. Quem quiser conferir, bom, né? Maria, eu acho que é até bom explicar, porque o pessoal vai achar estranho. 2 no mesmo. O pessoal vai achar estranho. O que acontece? É que nesse ano, São Paulo Apóstolo é sempre celebrado dia 29 de junho, uma data fixa. Agora, a solenidade do Sagrado Coração não é uma data fixa, é sempre numa das sextas-feiras do mês de junho. Aí o que aconteceu? Nesse ano, São Paulo cai no sábado, dia 29, e o Sagrado na sexta, dia 28. Né? Então, 28 é dia do Sagrado Coração, 29 é o dia de São Paulo Apóstolo. Então, nós decidimos o seguinte: o tríduo das casas vai ser alternado. Então, vão ser 3 missas para cada comunidade. Vai ser uma semana de missas, né? 6 dias. Então, a primeira missa vai acontecer no bairro Casa de Pedra, a segunda no Siderópolis, a terceira na Casa de Pedra, a quarta no Siderópolis, e assim vai. No dia do Sagrado Coração de Jesus, a sexta-feira, a procissão vai sair da São Paulo Apóstolo. Então, a procissão sai lá da Matriz em direção à Igreja do Sagrado. E no dia de São Paulo, a procissão sai do Sagrado em direção à Matriz. E aí a gente consegue celebrar os 2 padroeiros concomitantemente. A Maria Rita vai falar o primeiro dia, que é, o primeiro dia do tríduo é para o Sagrado. Então vai ser na Casa de Pedra. Ela diz qual é a casa, e depois vocês já vão saber que no segundo dia é no Siderópolis, né, para a celebração do padroeiro. Vai lá. Então, o primeiro dia, que vai ser na Casa de Pedra, dia 22 de junho, às 16 horas, a Santa Missa vai ser na casa do senhor Luiz, Rua 678, número 676. É difícil mesmo a gente guardar. Como o bairro é pequenininho, a gente vai caçando. Vocês vão ver, na hora que tiver um tumulto de pessoas, é a missa. A gente fala para vocês durante, tá bom? Então, e o cartaz está ali. Então, no segundo dia, que vai ser na São Paulo Apóstolo, no bairro Siderópolis, vai ser dia 28, na sexta-feira. No domingo. Essa daí 23. É mais fácil. Essa é mais fácil. O dia 23 cai no domingo. Então, o que vai acontecer? A missa das 18, ao invés de ser na igreja, na matriz, a missa vai ser na casa da dona Dedier. Onde é que é a casa da dona Dedier? Na rua do estacionamento da igreja. Então, ao invés, vocês vão ver o tumulto. Chegou para a matriz, vão ver o tumulto. Ali no final da rua, é ali a casa da dona Dedier. Então, a missa vai ser lá, ao invés de ser na igreja. Então, na Casa de Pedra, dia 22, e no Siderópolis, dia 23, tá bom? Mas tá bom, depois vocês olham no cartaz, gente. Depois vocês olham no cartaz, fica tranquilo. Depois a gente vê esse número que está escrito aqui, tá bom, gente? Mas aí, como é complicado, depois vocês chegam perto de mim, ou qualquer pessoa da comunidade, a gente vai explicar direitinho. E ter o cartaz ali, tá bom? E depois, na semana que vem, a gente vai avisar sobre a festa, a missa no dia do padroeiro, tá bom? E a gente convida a todos, dia 20, dia de Corpus Christi. Na nossa paróquia vai ter uma missa às 8 horas da manhã. Lembra que é preceito.
seja aqui ou no Perequê, todo mundo tem que ir na missa. Corpus Christi. E outra coisa, gente, é sempre bom lembrar, faltar a missa no dia de preceito, você só pode comungar depois de uma confissão sacramental. Lembra das palavras de São Paulo? Lembra das palavras de São Paulo? Comungar da Eucaristia indignamente é comungar a própria condenação, isso é pecado grave. Faltar a missa em dia de preceito é pecado grave. Então, Corpus Christi, seja aqui, seja no Perequê, tem que ir na missa. Aqui, a missa na matriz será quinta-feira, às 8 horas da manhã. E depois outros horários na nossa cidade. Isso. E aí também, quem gostaria, quem quiser participar do PHN, que é lá na Canção Nova, é um acampamento, a filha da Virgínia, a Letícia, está vendendo as passagens. A Virgínia mora aqui na 827, a primeira rua ali desse bairro. Então, quem quiser, é só procurar a Letícia e fazer a inscrição lá, que a Letícia tem maiores detalhes para vocês, tá bom? E a rádio, a nossa rádio Sintonia do Vale, está realizando uma promoção que vale uma viagem no valor de R$6.000. E para participar é só comprar. Nós temos o cupom vendendo aqui com os agentes da Pascom. Quem quiser comprar, custa R$5, está ajudando a nossa rádio e também vai ganhar essa viagem no valor de R$6.000. O local é a decidir depois com quem ganhar, tá bom? E hoje, após essa Santa Missa, nós vamos vender pizza frita e os nossos irmãos vicentinos vão vender cocada. Esperamos que todos contribuam, compre pelo menos uma, tá, gente? Para levar para casa. Quem não quiser comer aqui, pode levar, tá bom? Tem alguém fazendo aniversário, que fez aniversário essa semana? Vai Marinho, fazer? deixa eu dar um aviso. A gente vai estar iniciando, nós acólitos, o próximo curso de coroinha. Se alguém tiver interessado, tem que ter, acho que de 7 anos, padre, acima? 7 anos acima. Nós vamos estar iniciando no próximo domingo, sem ser o próximo agora, o próximo domingo. Quem quiser pode me procurar ou procurar a coordenadora da liturgia. É só perguntar, qualquer pessoa que deve conhecer a Annelise. Annelise, levanta, por favor. Pode procurar ela para a gente estar fazendo a inscrição, para a gente estar iniciando um novo curso de coroinha. Tá bom? Muito obrigado. Naquela lista ali nós temos 2 pessoas que estão presentes aqui, a Urgete e o seu Luiz. Tem mais alguém fazendo aniversário? Não? Então nós vamos cantar parabéns para os 2. A Áurea está aí? Cadê? A Áurea Terezinha. Ah, Luciene com o neném, ganhou o neném agora. Que legal. Vem cá, fala o nome do neném aqui. É da neném. A Esther, ela está fazendo 1 mêsinho e 2 dias. Olha, 1 mês e 2 dias a Esther está fazendo. Olha que beleza. Vem, gente, para cantar parabéns. Pode subir. Nossos irmãos serão abençoados. Seu amor. Nossos irmãos serão abençoados. Meu Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre seu amor. Derrama.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.